Bom, agora a gente vai proceder então com o cálculo da energia perdida, que é um tanto mais complicado. O que a gente vai assumir ou pressupor agora nesse cálculo? Bom, durante um instante de tempo aí, dt, vai ocorrer uma perda gradual de energia que a gente vai chamar de DEP, que é a energia perdida com o tempo. Essa perda vai ser calculada com base na energia que dentro desse instante de tempo dt chega à superfície da sala. Então, numa primeira etapa, a gente vai calcular a quantidade de energia que está chegando na superfície da sala. Tá? Considerando então que a gente vai ter um elemento de volume dentro da sala, esse elemento de volume ele vai funcionar como uma fonte sonora para um elemento de superfície, certo? Eu já vou entrar em mais detalhes nisso, mas a gente vai ter, no final das contas, um sistema aqui de coordenada esférico, que a gente vai usar para calcular essa quantidade de energia que chega à superfície da sala. E a gente vai tratar a superfície da sala como pequenos elementos de área aqui, que eu vou chamar de ds, certo? E o elemento de volume que está aqui perto de ds, ele vai funcionar como uma fonte sonora que vai pegar a energia do campo acústico e retransmitir para a superfície da sala, certo? Note que, e eu já vou mostrar um desenho um pouco melhor disso, que o sistema de coordenadas esférica ele não implica que a sala está inscrita numa esfera. Ele é simplesmente uma esfera ao redor do elemento de superfície que vai contribuir com a energia que vai estar chegando ali naquele elemento de superfície durante um instante de tempo, certo? Então, o que isso quer dizer de forma mais prática? Então, a gente tem a nossa sala, a gente tem a nossa fonte aqui emitindo potência sonora ao longo do tempo, e a gente tem aqui nessa nossa sala, que tem um palco, tem piso, tem teto, é uma sala bidimensional, a gente tem aqui um elemento de superfície, por exemplo, localizado no piso da sala. Tá? Então esse aqui vai ser um elemento de área que vai estar associado ali a qualquer superfície da sala. Nesse caso aqui desse desenho é o piso. Tá? E a gente vai ter ao redor desse elemento de superfície uma esfera, que é essa esfera aqui, certo? Que vai ser constituída aqui por esses elementos de volume. Tá? A gente tem as pressuposições da acústica estatística, que é a isotropia na emissão. Então, todos os elementos de volume têm a mesma quantidade de energia. E a gente quer quantificar a parte da energia que é emitida por dV e que chega até ds. Então, obviamente que a gente vai ter um raio de ação aqui que vai contribuir para esse elemento ds, certo? E esse raio de ação ele vai ter a ver exatamente com a velocidade do som e com o instante de tempo que eu estou medindo. Então, qual é o tamanho desse raio? O tamanho desse raio é dado pelo produto aqui de C0 por dt. C0 é a velocidade do som e dt é a quantidade de tempo em que essa velocidade do som se propaga. Então, essa esfera que contribui aqui para o ds tem esse tamanho total aqui, C0 por dt. E esse elemento de volume, ele vai funcionar, ele vai, basicamente o que ele está fazendo, ele está pegando a densidade de energia que está contida no campo e está retransmitindo para o meu elemento de área, certo? E a gente agora quer quantificar quanta energia chega primeiro e depois com a energia que chega eu consigo calcular a energia que vai ser perdida ali, absorvida pela superfície, certo? Então, vamos lá. Eu tenho, talvez eu possa voltar aqui rapidinho, eu tenho a minha energia recebida, minha variação ali de energia recebida em função do tempo, certo? Essa energia é recebida pelo elemento ds e emitida pelo elemento dV, certo? Então é a energia que apenas esse elemento aqui recebe, tá? Ela vai ser dada pela densidade de energia presente no campo acústico, que vai ser igual para todos os elementos de volume, vezes o dV. Note que essa quantidade de energia aqui é a quantidade exatamente que
existe no meu elemento de volume, certo? Então, todos os elementos de volume têm a mesma energia que é dada por essa quantidade. Além do mais, a quantidade que chega a ds, ela tem que ser escalonada aqui pelo ds, que é o tanto de área que o elemento tem, dividido por 4πr². Esse 4πr², ele tem a ver exatamente com a expansão da onda esférica, né, nesse intervalo espacial aqui. Então, a onda vai expandir energia numa esfera e vai perder um pouco de energia por causa dessa expansão. Vocês conhecem isso do campo livre, né? Essa perda de energia. Então, isso vai ser dado por esse termo 4πr². Além do mais, a gente tem que inserir um termo aqui, que é um cosseno de θ, e talvez eu não tenha colocado aqui nesse sistema de coordenadas, mas a gente tem aqui, ó, um ângulo θ formado entre a emissão do elemento de volume e o elemento de superfície. Naturalmente, que a energia que está se propagando na direção horizontal, ela não vai entrar no elemento, ela não vai contribuir para a energia que é recebida pelo elemento. A parte da energia que vai contribuir para a energia recebida por elemento é a energia que é decomposta aqui, a intensidade que é decomposta na direção vertical aqui, que vai ser dado pelo cosseno de θ, que está expresso ali na nossa equação, certo? Bom, qual que é a contribuição, então, de todos os elementos de volume para esse elemento de superfície na sala? Note que eu estou repetindo aqui, né, apenas agora a esfera nesse desenho, né? Eu tenho o meu elemento de volume, tenho o elemento de área, os meus elementos de volume e a onda chegando ali. Então, qual que é a contribuição de todos os elementos de volume nessa esfera aqui, né? Todos esses elementos contidos nessa esfera para esse elemento ds. Como é que a gente calcula isso? A gente tem que fazer uma integração, certo? Então, a gente vai ter que a contribuição de energia recebida em ds, mas agora, ao invés de ser para um elemento de volume, vai ser para todos. Então, eu vou somar, certo? Vou fazer uma integral de volume daquele termo anterior, que é o meu ρe de t dv ds 4πr², é o termo que eu tinha anteriormente, cosseno de θ. Note que a integração vai se dar ao longo do volume que já está aqui na minha integral, certo? E em coordenada esférica, esse meu elemento de volume é dado por essa expressão aqui. A coordenada esférica vai ser muito conveniente para a gente poder avaliar essa integral, certo? Então, a gente tem que integrar aqui em coordenadas esféricas, certo? E a gente pode fazer isso da seguinte forma. Eu vou reescrever vou escrever aqui embaixo que tem mais espaço. Opa! Essa energia recebida por ds por todos os elementos de volume, uma integral de volume se torna uma integral tripla, certo? É a integral mais de fora que vai correr ao longo do ângulo φ, certo? A gente tem aqui à direita no vídeo, aqui, né, um sistema de coordenadas embaixo da minha imagem. Vocês percebem, né, que eu posso voltar na apresentação, talvez seja mais fácil de mexer. Vocês percebem aqui, né, que o ângulo θ ele corre ao longo dessa direção aqui, né, ao longo do... Se a gente comparar isso aqui com o planeta Terra, né, está correndo aqui todo o hemisfério norte, né, por exemplo, certo? Que está ao norte do meu elemento de superfície. Então ele corre aqui, por exemplo, do Japão até a Califórnia, né, até a América do Sul, por exemplo. E o φ, né, ele vai correr aqui o trópico, né, ele vai correr o equador da nossa esfera, certo? Então o φ ele vai integrar
obviamente ao longo de todo o círculo equatorial, que vai dar de 0 até 2π, certo? Agora, o θ, né? O que o θ vai varrer? Né? Se a gente talvez voltar no slide anterior, fica um pouco mais claro. A gente tem a sala, o θ varre toda uma semisfera, porque a gente não pode varrer o que está fora da sala ao sul aqui do hemisfério do elemento de superfície. A gente tem que varrer o que está ao norte do elemento de superfície, certo? Então, o nosso θ, ao invés dele varrer de 0 até o θ, na verdade, ele varreria isso aqui tudo, ó, toda essa esfera. Deixa eu tentar desenhar de uma outra cor aqui para ficar mais claro. Mas ele varreria, né, já que o φ, ele varre de 0 a 2π. Para varrer a esfera inteira, a gente tem que varrer o θ de, por exemplo, aqui, ó, desse ângulo até esse ângulo aqui. É o nosso 0 a 180. Só que a gente desconta o hemisfério sul e a gente só computa o nosso θ varrendo de 0 até 90 graus, certo? Nesse caso, a gente tem toda a metade superior da esfera, ou todo o hemisfério norte. Beleza? Bom, então, esse 0 até 2π varre o φ, né, o equador da minha esfera. Tá? A segunda integral, a integral do meio, varre o raio, varre essa direção aqui, certo? Que vai dar de 0 até C0 dt, a gente já explicou isso, né? Tem a ver com os elementos de volume que conseguem contribuir para o ds. E a terceira integral varre o θ, que vai de 0 até π sobre 2, ou 90 graus. E aí a gente tem, lá dentro da integral, o ρe de t, ds 4π r ao quadrado, certo? A gente tem o cosseno de θ, que decompõe a energia ali na direção normal do elemento. A gente tem o elemento de volume agora, só que o elemento de volume é dado por isso aqui, certo? Então, a gente vai aparecer aqui um r ao quadrado, seno de θ, finalmente o dθ, que é a integral mais de dentro, de 0 a 2π, o dr, que é a integral do meio, que corre essa direção aqui, e o dφ, que corre o equador da esfera. Então, integrando de 0 até π sobre 2, a gente está integrando todo o hemisfério norte, certo? Agora, notem o seguinte, tá? Este termo aqui todo, né, ρ ds, o ρ ds e o 4π, então todo esse termo aqui, ele independe das variáveis de integração, então ele vai cair para fora da integral, certo? Então, no final das contas, nós vamos ter uma integral aqui, que é o dr, que é a energia recebida pelo ds, que vai ser o ρe de t, ds 4π, e aí a gente tem as integrais. A primeira integral é a integral em φ, que vai de 0 até 2π, que corre ao equador. Não tem nada aqui em cima, né, em φ, além do dφ, certo? Então, essa integral aqui vai ser simplesmente em dφ. A segunda integral, que corre o r de 0 até C0 dt, a gente tem um r ao quadrado aqui, que vai cortar com esse r ao quadrado aqui. E aí, nos sobra apenas, né, o dr, certo? Então, a gente tem aqui essa integral correndo em dr.
E por fim, a gente tem a integral que corre o ângulo θ, que vai de 0 até π sobre 2, para a gente computar apenas o hemisfério norte da esfera. E isso implica que a gente vai ter o que sobrou, que basicamente é esse cosseno de θ, esse seno de θ e o dθ, certo? Então a gente tem cosseno de θ, seno de θ e dθ. Bem, quanto que dá cada uma dessas três integrais, então? Tá? Beleza, as três integrais, a gente tem aqui, então, uma integral de dφ de 0 a 2π, isso, obviamente, nos dá 2π, certo? Essa integral de 0 a c0 dt em dr nos dá c0 dt. E essa integral aqui, que é a mais difícil, né, ela tem uma solução analítica, a gente pode consultar uma tabela de integrais ou qualquer coisa, a gente não vai ficar resolvendo essa integral aqui, obviamente, mas essa integral aqui dá meio, certo? Então, se a gente aproveitar essa solução aí para cortar coisas, etc., e achar uma solução, a gente vai ter aqui que esse π com esse π ele vai cancelar, esse 2 vai cancelar com esse 2, certo? Que é um 2 e um meio, na verdade, e aí a gente vai ter que a energia, a variação de energia que é recebida pelo elemento ds vai ser ρe de t. Eu tenho o C0, né, vindo da integral, vai estar aqui. Eu posso dividir isso aqui pelo 4, que já estava ali. E aí a gente tem ds dt. Então isso aqui, esse termo aqui, né, ele representa para nós a quantidade de energia, né, que chega a ds em dt segundos, certo? E como é que eu calculo agora, que é o próximo passo, obter a energia recebida por todos os elementos. De superfície da sala, tá? Para fazer isso, a gente tem que computar uma integral de superfície, certo? Em cima desse cara aqui, que é a energia recebida por um elemento de superfície só. Então agora eu quero todos os elementos de superfície, calculo uma integral de superfície. Então, a energia recebida, agora não só por um elemento, mas por todos os elementos, vai ser a integral de superfície desse termo aqui, que é o ρe de t, C0, 4, ds dt. E como todos os termos nessa integral, tirando o ds, são independentes da área, a gente tem que essa energia recebida finalmente vai ser ρe de t, C0 por 4. Sorry, esse 4 saiu muito feio. Por 4 vezes a área total da sala vezes o dt. Então, essa energia aqui, esse cara aqui, é a energia que chega a todos os elementos de superfície em dt segundos. Então, é a energia total
recebida no conjunto de todos os elementos da sala dentro desse instante de tempo, certo? Então a gente começou lá atrás, né, com um elemento de superfície, a gente computou a energia que chega neste um elemento de superfície e agora a gente integrou ao longo desses elementos de superfície para obter a energia que chega a todos os elementos de superfície da sala, certo? E agora a gente quer calcular a energia perdida pela sala, né? A gente calculou a recebida, agora a gente calcula a perdida. Então a gente vai considerar que todos os elementos da minha sala, todos os elementos de superfície ds têm a mesma absorção. Eu chamei aqui de alfa barra, né? Que esse alfa barra vai ser o coeficiente de absorção médio da sala. A gente vai tirar uma média ponderada, depois a gente vai ver isso em mais detalhes, mas a gente vai considerar que todos os elementos têm a mesma absorção, o que, claro, não é verdade, é uma aproximação estatística, certo? Mas a gente vai considerar isso. E como o coeficiente de absorção ele mede a razão entre a energia perdida pela energia recebida, a gente tem que a energia perdida vai ser alfa vezes a energia recebida. E a energia recebida a gente acabou de calcular. Logo, a energia perdida pela sala, ou a variação de energia perdida pelo tempo, vai ser o mesmo termo que a gente já tinha calculado lá atrás, que é o ρe C0 sobre 4 S. A gente tinha um dt e agora a gente simplesmente inclui o nosso alfa médio, o nosso alfa barra, certo? E se a gente quiser a densidade de energia, né, basta eu dividir os dois lados pelo volume, certo? Então aqui a gente vai ter uma divisão pelo volume para calcular a densidade de energia. Então isso aqui, essa expressão é a densidade de energia perdida pela sala em dt segundos, certo? Então a gente tem aqui o nosso dp para o volume e o nosso dt ali do outro lado. Portanto, a gente tem a densidade de energia perdida pela sala em dt segundos. Beleza? Era isso por agora. Nas próximas aulas a gente vai calcular, a gente vai fazer o balanço entre densidade de energia ganha e densidade de energia perdida e aí calcular as curvas de ataque, estado estacionário e decaimento, certo? Até mais.